Olá, sejam todos bem-vindos, né? Como eu prometi, né? Eu fiquei de fazer aqui um vídeo, né? Uma live. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu gosto de ir acompanhando aqui o que eu vou falando, né? Eu prometi fazer uma live e trazer aqui um conhecimento a respeito de energia. Eu me propus, neste canal aqui, estar desenvolvendo alguma coisa para que as pessoas possam, né, ir buscar o conhecimento e ter o entendimento de como é necessário a gente processar dentro da autodefesa energética, né? O que vem a ser a autodefesa energética? São situações imprevistas que nos fazem ficar expostos, né? Então, ir ao hospital, por exemplo, né, para um exame, às vezes a gente vai, né, para o hospital para fazer um exame, acontece um acidente com alguém da família, a gente está exposto ali, enfermidade de um familiar, né? Então, é necessário que nós busquemos a autodefesa, né? Deixa eu fechar aqui a porta. Nós temos que buscar a autodefesa, ou seja, para que nós possamos, né, nos blindar de impedir que essas energias passem a fazer parte, né, da nossa energia vital, né? Alguma filosofia aí fala, né, que quando uma energia ela acomete uma pessoa, né, ela leva 7 anos para sair da pessoa. Então, é por isso que diz, a vida muda de 7 em 7 anos. Mas não é bem isso, não. Todos esses dogmas, essas crenças limitantes, essas coisas que colocam na nossa vida, é necessário que nós tiremos de circulação, né? Eu já falo assim, tirar de circulação, porque nós precisamos ir em busca do novo, né? Nós precisamos ir em busca daquilo que nos traz a sabedoria, nos traz o autoconhecimento, faz com que nós sejamos seres mais inteligentes, mais conhecedores da nossa real verdade, né, para que nós possamos estar driblando aí as doenças pelas quais somos acometidos e as várias situações que nos acometem no decorrer da nossa vida, né? E tem um item muito importante, a energia da expressão. O que vem a ser essa energia da expressão? Então, a energia, né, é aquele campo, né, a capacidade de produzir energia. Então, existe energia mecânica, energia cinética, vários tipos de energia. E nós, enquanto seres humanos, nós temos dentro de nós uma energia vital, uma energia que é o início da vida em nós, uma energia que faz com que nós pensemos, que a gente sinta dor, que a gente ame, que a gente odeie, que a gente vibre algo bom na vida, que a gente esteja feliz, esteja triste, que nós fiquemos adoentados ou não. Tudo isso depende dessa energia do nosso interior, como nós estamos vibrando, como nós estamos vivenciando, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os movimentos feitos por todos os órgãos do nosso corpo, tudo isso é através dessa energia vital que é representado por um círculo, né? Eles falam que é um círculo isso aí. E a energia da expressão é o quê? É a capacidade de se expressar e falar com sinceridade, né? Então, essa expressão, a fala, né? A nossa fala é uma energia, é algo processado pela energia. Tanto é que quando a pessoa desencarna, fica o corpo lá, ele fica imóvel, só fica aquele corpo, né? Essa força vital, ela sai do corpo, fica só essa parte aqui, como se fosse uma roupa que a gente vestiu para acolher a alma, né? E veio para cá. Então, isso prevalece, mas o restante não. O restante, ele sai do corpo, né? Se vocês puderem observar aí, como se processa um desencarne de uma pessoa, é incrível, porque ela sai, quando a gente está dormindo, a gente sai de dentro do corpo e fica aquele cordão de prata, mas quando a gente desencarna, aquilo lá é desligado e a gente volta a ser uma bolinha. Então, a gente precisa ter esse corpo para acomodar essa energia minúscula, né, que está dentro de nós, vibrando em vários pontos do nosso corpo. Ela está vibrando no ponto do coração, do coronário, né, para fazer o coração bater, o fluxo de sangue, né, que vai até os membros inferiores, depois volta, passa pelo coração e vai por todo o corpo, o intestino, a maneira dele funcionar, né, o nosso sistema digestório, os neurônios, né, uma dor, por exemplo, você leva uma picada lá no pé,
né? Você sente, mas aquilo é na cabeça que funciona. Então, tudo isso, né, é energia trabalhando o tempo todo. E a energia da expressão é a capacidade de expressar e falar com sinceridade. O fato de você falar realmente aquilo que você está sentindo, você está expressando a sua energia. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está com raiva, que ela está com ódio, ela está xingando, ela está expressando uma energia de ódio. Aquela que está feliz, está alegre, está expressando uma energia de felicidade. Então, essa é a energia aí de expressão, aquilo que você está sentindo no momento, né? E quando a pessoa ela é amargurada, está sofrendo, tendo uma dor, ela está vibrando numa energia da dor, do sofrimento, né? Isso é muito triste. Deixa eu abrir aqui para minha gata, porque infelizmente ela vive atormentando. Entra isso. Pior que daqui a pouco ela quer sair de novo, né? Porque eu fecho a porta que minha mãe está vendo TV lá e fica complicado aqui, então ela quer entrar e sair, vocês me desculpem. E a forma como nós entendemos e nós expressamos o mundo. Então, de repente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem rústico, aqui, por exemplo, você está vendo na televisão e você vê lá uma notícia ruim, você fica triste com aquilo, então é o mundo influenciando na sua energia. É por isso que eu falo, é necessário que nós tenhamos entendimento do que nós devemos ver, o que nós devemos buscar para a gente estar vendo na TV, para que nós não deixemos que as nossas energias sejam transformadas em virtude do meio onde nós nos encontramos. Né? Que isso aí não é nada legal, isso é algo que faz mal para o nosso organismo, faz mal para o nosso bem-estar. Né? O uso científico da palavra energia, veja bem, o uso científico da palavra energia é definido por potencial inato para executar um trabalho ou realizar uma ação. Então, a energia que existe dentro de nós é para realizar uma ação. A ação de fazer com que os órgãos funcionem normalmente, é uma ação para que os nossos neurônios nos dê a possibilidade do pensamento, de desenvolver as capacidades, desenvolver a potencialidade, né? É o trabalho de realizar, por exemplo, um movimento, o fato da gente andar, da gente se movimentar, né, sobre a superfície, isso aí tem a ver, né, com essa energia que tem dentro de nós. Se não fosse isso, o corpo ficaria parado, né? Ele ficaria parado, inerte, sem movimento algum, tá? A energia de uma pessoa pode ser definida como a sua disposição, né? Por exemplo, vitalidade e entusiasmo. Se a pessoa ela tem vida, ela vibra na energia da vida, da segurança, da certeza daquilo que ela quer, ela tem um tipo de energia, ela tem entusiasmo, ela quer continuar vivendo. Se aquela pessoa ela vive na energia de amargurada, lamentando, é doença para lá, é doença para cá, vibrando no vitimismo, é outro tipo de energia, né? Então, são vários tipos, é a forma como a pessoa se relaciona com o mundo e consigo mesmo. Então, na energia, a pessoa expressa aquilo conforme o seu relacionamento. O seu relacionamento com o mundo, o seu relacionamento com tudo ao seu redor, o seu relacionamento com a vida, né? Como ela vê toda essa situação aí, né? Ele diz exatamente como ela está processando e a energia ela se manifesta de uma certa forma conforme a reação daquilo que ela está processando, né? Então, como a energia se manifesta? Em primeiro lugar, a energia cigana, será que quando morremos vamos passar em um lugar cheio de cobras? Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso aí é judiação das cobras, né? Porque se tem medo de cobra, a cobra ela é um animal, né? Que a turma atribui a cobra à maldade, né? Mas nós temos que entender que a cobra ela é a representação da ciência, ela é a representação da medicina, né? Ela tem o seu lado positivo e o lado negativo, assim como as pessoas também. Nós temos o nosso lado negativo e o nosso lado positivo, né? Mas, em primeiro lugar, não. Quando a gente desencarna, a gente continua na mesma condição em que estamos aqui, né?
Se de repente até, né, a hora que desencarna, você tem por hábito a vir no canal, vai continuar vindo no canal, ouvindo o que está falando, do mesmo jeito, não acontece. A única coisa é que a pessoa não vai ter esse corpo para abrigar o espírito ele não precisa mais desse corpo, entendeu? Ele libertou-se desse corpo, né? Então, não há necessidade mais de ele estar carregando o peso desse corpo. Ele é simplesmente uma energia, uma bolinha. Eu falei ontem, vou falar hoje de novo, né? Sobre aquele filme A Reencarnação do Sigismundo, né? Ele transforma numa bolinha de luz pequenininha, né? E ele era um adulto, e o mentor fala para ele, vai virar o Missionário de Luz, é o terceiro livro do André Luiz, ele fala para ele, ó, vai voltando quando você era criança, e ele vai mentalizando aquilo, a força da mente, olha que incrível, ele vai diminuindo, porque é o seguinte, quando a pessoa desencarna, né, ela perde esse corpo, então, por exemplo, se ela for manifestar para uma pessoa, ela vai manifestar como ela é, exatamente, ela vem com uma vestimenta que ela usava, ela vem da forma como ela é, para que a pessoa não se assuste, para que a pessoa entenda que é aquela pessoa, né? Então, só que quando ela desencarna, ela não tem aquele corpo, assim são os extraterrestres. Quando eles vêm até nós, eles colocam aquela roupagem que eles têm, que é os greys, são todos pequenininhos, né? Os arcturianos, eles são assim meio rosado, meio azulado, né? Alto, tem até 2 metros de altura, né? Os de Orion, eles são menores, porque eles são lá mais da linhagem lá dos tibetanos, aquele povo não é muito alto, entendeu? São azuladinhos, mas para mim ele se apresenta como um mestre, entendeu? Sempre com aquela roupinha lá dos tibetanos, aquele tipo, um manto, né, que eles usam, né, representando a sabedoria, né, ou talvez eu queira vê-lo daquela maneira e ele se apresenta assim para mim, entendeu? Mas é uma energia pura, porque se aparecer para nós aí, se você, vamos supor, eu desencarno amanhã, se eu aparecer aí para você, por exemplo, feito uma bola de luz para conversar com você, você vai ficar morrendo de medo, né? Agora, se eu me apresento enquanto eu também acho que você vai ter medo, que você tem medo de espírito, né? Mas espírito não faz nada, mas eu também tinha medo antes, agora eu não tenho mais, entendeu? Então, é mais ou menos isso. A gente tem medo daquilo que a gente desconhece, mas é uma pessoa comum. De repente, aí onde você está, deve ter 4 espíritos juntos, do lado, para cada um encarnado, existem 4 desencarnados, sentado aí, ouvindo tudo isso que eu estou falando aqui, assistindo aqui o vídeo aí que você está vendo, também está aí do teu lado, lá de todo mundo, é assim que ele se processa, né? Então, como a energia se manifesta? A energia se manifesta quando uma pessoa é positiva, ela irradiando motivação, emoção, boas vibrações, né? Pode ver, não tem aquela pessoa que ela é leve, você encontra com a pessoa, você conversa com ela, você sente assim uma segurança, você sente uma leveza, você se acalma, você se acomoda, porque aquela pessoa, ela vibra numa energia legal, ela traz algo bom para a gente, ela acrescenta na vida das pessoas, né? Agora, quando uma pessoa negativa, só está reclamando da vida, ela está murmurando, é aquela energia pesada, aquela pessoa que você sente aquele peso, você sente até dor, essa é uma energia negativa da pessoa que traz, né, ela está gerando medo, ela gera medo, insegurança, conflito, ela traz o conflito. E quando a pessoa ela está em conflito com ela mesma, ela só atrai energia de pessoas com conflito. Quando a pessoa está vibrando no bem-estar, na segurança, na certeza, no positivismo, ela só atrai coisas positivas para si mesma. Entendeu? É por isso que a gente tem o tempo todo estar vibrando no positivo. Não é ser positivo, você falar, eu posso, eu quero, eu consigo. Não. Você vibrar no positivo, né, tendo a certeza que tudo na sua vida vai dar certo. Tudo vai fluir para você. Daí, você vai atrair essas energias positivas ao seu lado. São pessoas, tudo que você joga no universo vem para você. Então, aquelas energias daquelas pessoas, daqueles espíritos que vibram na positividade, que quer o bem, que eles almejam, acreditam na capacidade deles, almejam uma evolução saudável, você vibra nessa energia. Agora, se de repente, né,
como você falou, quando a gente desencarna. Se é uma pessoa que morre, né? Se é uma pessoa que morre com mágoa, com dor, com incerteza, né? Ela não vai para o inferno. O inferno não existe, é um estado. Ela vai continuar na mesma situação em que ela estava. Era uma pessoa com medo, insegura, que vivia murmurando, ela vai continuar. Só que daí ela vai ficar do lado de quem? Do lado das pessoas que atuam como ela, entendeu? Que pensam como ela, nessa mesma energia ruim, até que ela encontre o amor incondicional. É quando os espíritas eles usam, falam, aceita Jesus na sua vida. Por quê? Porque Jesus, né, o Cristo é um estado de amor incondicional. A figura Jesus, ele incorporou o Cristo, ou seja, ele assumiu uma postura de uma pessoa saudável, positiva, que só leva o bem e o amor incondicional. Né? Por exemplo, o Buda. Por que o nome é Buda? Siddhartha Gautama. Ele alcançou um estado búdico, ou seja, ele se elevou de uma tal maneira que ele tomou posse de uma consciência tão positiva e tão assim alto astral que ele incorporou um estado búdico, que é o mesmo estado do Cristo, né? Que incorporou o Cristo, na verdade. Jesus não é Jesus o Cristo, ele é Jesus, Joshua Ben Pandira, ele incorporou o estado crístico, o estado mais alto que você possa imaginar, aquela conexão do bem, do amor incondicional, da sabedoria, do conhecimento e do entendimento. E o Buda também é parecido. Ele adquiriu o estado búdico, o estado do nirvana, que eles falam, né? O estado nirvana é o céu, o estado da calmo. Tanto é que você pode falar o que quiser para ele, podia falar o que quiser, ele aceitava tudo, né? Porque para ele não afetava em nada. Ele estava dentro dele, ele estava com ele o tempo todo. É isso que nós precisamos desenvolver em nós. Não ficar consigo mesmo o tempo todo, preso dentro de você. Não, mas você ter o discernimento para decifrar as coisas boas e as ruins que acometem a nossa vida. A hora que nós tivermos esse entendimento, essa sabedoria, a vida vai fluir melhor. A doença vai pensar duas vezes para acometer o nosso corpo, porque nós não vamos deixar, né? Pode ver, a pessoa às vezes ela vai comer uma coisa e fala, isso aí faz mal. É batata, ela come aquilo faz mal. Agora, se ela come aquilo lá, ela fala, não, isso aqui eu estava querendo comer, estava com vontade, não acontece nada. Na verdade, ela é comedida, ela abençoa as coisas que ela coloca dentro dela. Não adianta nada você, na hora da mesa, lá você sentar e abençoa esse alimento da tá, e você fica murmurando, não, porque fulano, porque não sei o quê, porque perdeu isso. Não tem validade nenhuma, porque você está vibrando numa energia ruim, você está trazendo para perto de você todas as coisas ruins, e aquilo lá te afeta não só no seu exterior, mas no seu interior também, trazendo doença, insegurança, incerteza, conflito, tudo que é de ruim você está incorporando. Você está me entendendo? Então é mais ou menos assim. A energia de uma pessoa pode ser negativa ou positiva, né? A negativa gera medo, insegurança, conflito. E a energia pode ser influenciada por ambientes estressantes, como o trabalho. Às vezes você está num trabalho, né? Por que às vezes é necessário que você saia de um trabalho, um lugar tóxico, para você estar bem? Porque tem uma determinada pessoa, um determinado trabalho, que só reclama o tempo todo do trabalho, o tempo todo, ela reclama do dinheiro que ganha, que é insuficiente e tudo, é uma pessoa descontente com a vida, e aquilo lá, né, ela contamina o ambiente onde ela está. Pode reparar que nesses lugares sempre tem a discórdia, a desunião, o desconforto, porque essa pessoa, ela traz isso, ela traz aquilo. Então, nós precisamos, né, buscar aí a nossa defesa energética, nós precisamos blindar o nosso corpo, né, para que nós não sejamos acometidos por esse tipo de energia, né? E a energia, ela pode ser influenciada também por nossos pensamentos e nossas emoções. É por isso que eu falo, presta atenção naquilo que vocês estão vendo, porque dependendo daquilo que você coloca na sua mente, a mente da gente, veja bem, nós temos a mente inconsciente e a mente consciente. A mente consciente é aquela que primeiro depara com um fato e ela joga para a mente inconsciente. Só que ela não faz aquela separação, isso aqui vai ser bom para fulano, eu vou deixar na mente dela. Não, ela vai jogando tudo. Tudo que você vivencia no dia a dia, se você, de repente, presencia um acidente, vai lá para sua mente inconsciente. Se você tem uma dor, vai para o inconsciente. Se você tem uma alegria, vai para o inconsciente. Tudo vai para o inconsciente.
E daí o que acontece? Aquilo lá, uma hora ou outra, né, ela vai mexer com os neurônios da pessoa. Então, por isso que a pessoa precisa todo dia, antes de dormir, ela sentar-se de maneira confortável e fazer uma análise de tudo que ela vivenciou no dia a dia, né, e resetar a sua própria alma. Ah, isso é legal para mim, foi legal, eu assumo, esse não foi, eu jogo fora, eu devolvo para o universo, não faz parte da minha vida, eu não quero mais vivenciar isso. Ah, eu tive uma dor assim. Por isso que os hindus, ele fala que a dor é psicológica. Eles falam que é tudo na mente da pessoa. Se de repente você está com uma dor, você faz uma meditação e você começa a pedir, né, de alma aquilo, para que aquilo saia de você, que você não está sentindo aquilo, você não sente mais. É por isso que o fakir consegue deitar em cima de pregos, ele tem um controle da mente muito grande, é por isso que determinadas pessoas passam em cima de brasa, tudo e não queima o pé, não acontece nada, porque elas têm o domínio, elas têm o controle daquilo, elas adquirem aquela certeza, aquele controle, que não vai acontecer com elas aquilo, e não acontece mesmo. Né? Olha para vocês verem, por isso que eu falo, o poder que nós temos dentro de nós é 2 vezes superior, né, a uma bomba atômica, entendeu? Bomba atômica é aquela que jogaram em Hiroshima e fez aquele estrago danado, né? A energia é a maneira, aqui é a energia do mundo espiritual. Vamos lá no mundo espiritual agora. Até agora nós falamos da energia enquanto nós estamos aqui encarnados. Vamos à energia dos desencarnados agora. A energia é a maneira como se exerce a força através de um sistema, que pode ser transformável, capaz de provocar fenômenos nos sistemas físicos. No mundo espiritual, a energia, ela provoca fenômeno aqui no mundo físico, né? Pode ver, quem assistiu aquele filme Ghost, né? E quando o ator principal ele foi assassinado e ele queria avisar a namorada dele, né? Que ele foi assassinado, que aquele amigo dele era um perigo, ele não conseguia, então ele foi aprender com o cara, né? Como que fazia para ele driblar tudo isso, para ele sentir que ele não tinha o controle sobre as coisas materiais. Então ele chegava lá no metrô, né? Ele achava maravilhoso que o cara ia ultrapassando tudo, ele não conseguia passar. Daí o cara falou, foque na sua mente. Quando ele começou a focar na mente dele, ele colocava a mão passava de um vagão para o outro, daí ele conseguia passar de um vagão para o outro. Quando ele focava, daí ele tinha uma latinha, ele colocou uma lata de bebida, né, no chão, e o outro ia lá, batia assim, a latinha caía, ele não conseguia. Então, o que ele fez? Né? Ele pegou e falou assim, foque a sua mente, foque na sua mente. Quando ele focava na mente dele, ele batia na latinha, a latinha caía. Né? Porque a energia, ela não tem o controle sobre o físico. A energia, ela está além do físico, entendeu? Ela é propícia aqui da alma. É por isso que eu falo, veja a sua alma, vê o que você pretende, qual é a nossa jornada, gente. Não é a jornada material desse corpo, é a jornada da alma. Eu falo da jornada da alma, é a mente da pessoa, entendeu? Então, as adivinhações que são feitas por aí, elas prejudicam a nossa alma, não prejudicam o corpo, porque o corpo ele segue o que a alma determina. E acarreta a doença para o corpo, porque daí os órgãos não funcionam como deveriam funcionar. Vocês estão me entendendo? Então, a energia no mundo espiritual, né, é a maneira como se exerce a força, né? É o próprio. Então, nós aqui podemos chegar à conclusão que, na realidade, nós somos mais autênticos no mundo espiritual do que no mundo material. Né? E não adianta a gente tentar fazer a coisa acontecer só no material, porque a constância da nossa vida, a eternidade, é no espiritual, não é no material. O material é esse corpo aqui, que é como uma roupa, né? Como eu falei, quando um ET ele quer vir para o plano Terra, ele vai lá na gaveta, abre a gaveta, pega uma roupa, veste e fala, hoje eu vou para tal lugar, veste aquela roupa e vem. Aí põe aquele corpo para suportar, entendeu? Porque ele é uma luz. Se de repente ele aparece em forma de luz, só houve uma situação em que a energia se apresentou em forma de luz, foi para Moisés na sarça ardente. Quando aquele fogo que saía da sarça ardente, era aquela bola que ele focou ali para que começou a conversar com Moisés. Mas nada mais era do que? Era uma energia de força de um anjo orientando ele, dizem que é o anjo Gabriel, né, que é o próprio Jesus, orientando ele do que ele tinha que fazer. Entendeu? Isso é possível.
É possível. Só que, de repente, né, se nós começarmos a ver uma bolinha por aí de luz, a gente já fica com medo, né? Eu falo, nossa, o que eu estou vendo? É uma energia. Então, eles se apresentam, eles colocam um corpo, e é esse corpo que nós adquirimos aqui, é para que nós possamos suportar essa densidade do planeta Terra. Tá? É por isso que nós temos esse corpo aqui, e esse corpo ele tem validade. Né? Nasce, cresce e morre. É esse corpo, a alma não. A alma ela continua. É por isso que eu falo, existe muitos conhecimentos dentro de nós que nós fomos acumulando de existência em existência, e é preciso que nós retomemos o nosso ponto evolutivo para dar continuidade na nossa vida. Você simplesmente vir aqui, esquece tudo aquilo lá, entra na roda de Sansara, começa tudo de novo. E você parou aonde? Né? Você já vai começar tudo de novo? É a carta do mago começando do zero? Não, é na escolha. Houve um momento que eu fiz uma escolha errada, aquilo que eu falo da carta da torre, né? Eu coloquei um tijolinho errado lá, né? Uma escolha que eu fiz, não era conivente comigo, e eu estou sofrendo as angústias agora. É a escolha errada que a pessoa fez. Ela não precisa ir lá no começo, onde ela teve que aprender tudo sobre o universo, as leis do universo, como que se processa ou não, aprender, fazer a mágica acontecer na vida, ela não precisa ir lá, ela precisa ir direto na escolha. Né? Porque é na escolha que nós nos perdemos, que muitos de nós se perderam na escolha, né, para passar de uma evolução para a outra. Né? E essa energia, né, esse sistema, através do sistema que pode ser transformável, capaz de provocar fenômenos no sistema físico. E depois, lá no filme, quem não assistiu o Ghost, né, assistam para vocês verem, e ele pega, ele consegue dominar, tanto é que ele sobe, né, ele vai para salvar o cara, tá lá para roubar, ele não conseguiu, né, que ele deu um jeito lá, né, e passou tudo o dinheiro que o cara ia roubar para uma outra conta e doou aquilo lá, né? Ele fez isso porque ele aprendeu a dominar o físico, né? Mas precisando de um médio, olha que interessante, ele precisou, né, de um médio para fazer aquilo. E ele, no fim, ele vai lá para a casa dele lá e o amigo dele que havia matado ele estava lá. E ele quer que a moça entenda que aquele cara não era bom, ele pega, olha para o gato, né? E o gato pula de um lugar para o outro, né? Olha que interessante, né? Então, ele fez com que o gato se movimentasse, né? Então, por isso que fala, né, da energia do gato, quando ele percebe as energias próximas a ele, né? Às vezes, quando o gato está olhando muito sério para um determinado lugar, ele está vendo algum espírito, ele vê. Quando ele deita num lugar ali onde tem energia negativa, ele está transmutando aquela energia. O gato tem muito disso, né? E existem 4 tipos de energias espirituais. Existem os chakras, por isso que os chakras são importantes. Eles são os vórtices que vibram em pontos vitais. Nós conhecemos 7, mas existem muitos outros pontos, né, de chakra que funcionam. Nós temos, né, os 7 pontos importantes. A gente valoriza mais aqui esse do umbigo, né, onde está colado aqui com o nosso cordão de prata que liga quando a gente sai do corpo, né? É o chakra básico, é como é que diz, a proteção, é a imunidade do corpo, é esse chakra importante, e é quando funciona todos os órgãos, né, do abdômen, né? Então, eles vibram em pontos vitais do corpo humano, tem ligação com vários planos e dimensões, né? O chakra, apesar de ele ter essa influência no nosso corpo, ele tem a conexão com o mundo espiritual, entendeu? É totalmente. Por exemplo, né, esse do umbilical onde fica, é o cordão de prata quando a gente se desliga, quando a gente está dormindo e vai para o mundo espiritual, é a ligação. Tudo tem ligação com o mundo espiritual, é com o espírito, né? E o da cabeça. Quando você faz uma oração, você ilumina esse chakra aqui da cabeça, do alto da cabeça, que é onde você ancora a energia de São Germain. Ou seja, para você trazer o estado búdico, o estado crístico até você, você vibra na energia de São Germain, para você ancorar, né, nesse chakra aí, abrir esse chakra,
em conexão com a espiritualidade maior, ou seja, o ser absoluto, a fé que você busca. Pode ver que os santos da Igreja Católica têm uma auréola dourada na cabeça, representando o quê? Esse chakra do alto da cabeça, ou seja, alcançou o estado de graça, tá? E temos também o chakra da garganta, que tem muita influência na fala. Nós temos o chakra na linha do coração, que é dos relacionamentos, né? Todos esses funcionam em pontos estratégicos do nosso corpo, né? E tem o Ki. O Ki é o sopro da vida de Deus. Aquela primeira vez quando a gente respira, aquilo lá é ativado o Ki, que eles falam, né? Que é a essência divina de Deus em nós. Quando dá aquele sopro lá, ou que bate na costa da criança lá, quando ela dá aquela respiração, esse é o que ela desenvolve para ela poder respirar e é para ela colocar toda essa energia em movimento. Olha que interessante isso, né? E o cosmo, a energia do cosmo é a energia da criação, é a energia de toda a matéria em geral. É um misturado de matéria, de espírito e tudo que forma o universo, essa máquina maravilhosa para trabalhar em consonância, para produzir coisas, né? Para trazer o equilíbrio. É a energia cósmica e a psicoenergia, que é a energia gerada pelo pensamento e as emoções, e pode ser positiva ou negativa. A pessoa, nós somos muito influenciados pela psicoenergia, que seja, é da nossa psique, da nossa mente, né? Então, nós podemos vibrar na energia positiva e vibrar na energia negativa. O pensamento, pode ver, que você está pensando numa coisa agora, daqui a pouco você está pensando em outra completamente diferente, né? A gente viaja nos pensamentos. E quando você tem o equilíbrio, você começa, né, a controlar isso, você começa a trazer aí o que é essencial para você, no que você precisa vibrar, né? E elas apresentam as seguintes características, né? Essa energia aqui, por exemplo, é energia positiva ou negativa. Então, vamos lá. Como saber quando uma pessoa está com a energia pesada, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou com dor no corpo, eu estou com encosto, claro, não é. Energia pesada. Energia pesada não quer dizer um espírito que encostou em você. Às vezes alguma energia ali da pessoa encarnada mesmo. Até uma vez eu falei que uma moça, ela estava obsidiando o ser de luz, ela ficou brava comigo, mas isso é possível de acontecer, entendeu? Fica pensando muito, roubando a energia do outro, ela está obsidiando aquele outro lá, né? Então, elas apresentam a seguinte característica, por exemplo, pessimismo. O pessimismo é complicado, é uma energia que traz doença, traz tudo de ruim, é por isso que a gente tem que ser otimista o tempo todo, né? A irritabilidade, sabe aquele tipo de pessoa que se irrita com tudo? Para tudo, ela reclama, ela xinga, ela fala, tudo. É uma pessoa que vibra, né, na energia pesada, na energia negativa. Dificuldade para dormir. Quando a pessoa está tendo dificuldade para dormir, você pode estar certo que ela está vibrando numa energia negativa. De repente, ela está com medo, ela vai dormir, vai que ela não acorde mais, né? A pessoa já pensa assim, eu durmo, o espírito sai do meu corpo e não volta, e daí como é que fica? Então, medo, insegurança, incerteza, porque se ela tiver a certeza, a segurança daquilo que ela está vibrando, ela não tem medo. É por isso que precisamos dominar o nosso medo, né? E o desânimo, a pessoa muito desanimada, o cansaço excessivo, sabe aquela pessoa cansada, desanimada? É a pessoa que dorme, mas não consegue relaxar o corpo. Ela está constantemente ligada, o sentimento, a mente dela funciona 24 horas, ela não consegue relaxar o corpo. É por isso que precisa fazer a meditação, porque quando a gente faz a meditação, a gente foca na respiração, a gente foca nos movimentos do nosso corpo, a gente foca na circulação, no sistema digestório, tudo. Se vocês pararem para pensar, a hora que vocês colocam um alimento na boca, que mastiga e que engole, vocês vão sentir dor. Se ficar focado nele 24 horas, o tempo todo, o alimento entra na boca, ele vai passar pela garganta, a pessoa vai sentir uma dor horrível. Nós o sentimos porque foi tirado isso de nós para que nós não sintamos as dores ao mastigar, as dores quando vai movimentar no nosso corpo. Vocês estão entendendo? Então, é nisso que a gente precisa estar atento. Nunca aconteceram, de repente, vocês mastigarem alguma coisa e engoliu e que foi doendo tudo a garganta? Entendeu? Já pensou? Toda vez que fosse comer qualquer coisa, sentisse aquela dor? Porque a gente está focada. Já come alguma coisa com medo que vai acontecer alguma coisa e sente a dor
ali é incrível. O pensamento, ele gera tudo que a gente precisa. E não precisa também. Por isso que a pessoa deve estar constantemente orando e vigiando, acreditando em si, acreditando na espiritualidade, para que ela possa ter uma vida saudável. Tá? E aqui, dor de cabeça. Por isso que eu perguntei para você, Márcia, você está com dor de cabeça. Por que essa dor de cabeça? Você está com uma dor de cabeça. Você foi no médico, o médico não sabe o que é. Ele fala, não sei o que você tem. Né? Você tem que ver aí, espiritualmente, que de onde está vindo essa dor. Né? O que você está negando para você mesma? Então, você falou mesmo. Toma analgésico, não acontece nada. Isso aí está na hora de você buscar, né? Num espiritualista, ou você fazer aí uma meditação para você pedir a cura para essa dor aí, que pode ser algo do seu pensamento, da sua mente. Às vezes a pessoa não relaxa, ela não adormece, ela não deixa que a mente flua normalmente, ela começa a sentir dor, entendeu? E é a cabeça onde os neurônios começam a funcionar tudo ao mesmo tempo, tá entendendo? Dor muscular. A dor muscular é simplesmente o nervo travado. Não adianta, por exemplo, que nem a minha mãe hoje já estava com dor no pescoço. Ela falou, estou com uma dor no pescoço, não sei o que é. Eu falei, eu já sei o que é. É a dor nas costas que você tem aqui, na paleta, como eu falei. Falei para ela, vira aí de costas. Eu apertei aqui, ela falou, é aí, fiz uma massagem para ela, sarou. Você entendeu? Então é mais ou menos isso. Olha lá, todos alterados. Então, que tipo de exame que você fez que está alterado? Né? Aí você precisa prestar atenção. Por que está com os exames tudo alterado? Não está dormindo direito, né? Está tendo dores, né? É necessário. E o pior é que quando você toma um remédio para dor, afeta o fígado, afeta o estômago, tudo quanto é órgão afeta. Então é necessário, o que é mais importante? É você fazer uma meditação. O que seria bom para você, Márcia, fazer o yoga. Né? Se houvesse possibilidade aí, acho que na internet você consegue ver se o seu filho acha para você, né? Nefralgia, eu sei, essa é o que eles falam, sarcopenia, hoje em dia já descobriram a sarcopenia, que ninguém acredita, né? Ou a fibromialgia também, são dores que eles estão descobrindo agora, mas nada mais é do que a dor espiritual, é a dor sutil, né, que nem o médico sabe, nem tem remédio para isso. Ele vai dar um relaxante muscular, um remédio para você dormir, daí você relaxa e melhora. Só que você precisa buscar numa terapia holística a cura da mente, porque aí é a alma que está doente. Você está me entendendo? Você pode até tomar os medicamentos, mas se não cuidar da alma, vai ter problemas. Continua o problema. Vai ficar tomando remédio a vida toda e não encontra cura, porque está na mente da pessoa. A hora que ela calma a mente, que ela relaxa, que ela começa, se você começar a fazer a meditação mesmo para valer, imaginar essa dor saindo de você, acalmando a sua mente, você vai conseguir muitas coisas boas. Entendeu? Você vai conseguir isso. Então, o yoga, ele traz isso, a meditação, são ferramentas que a gente deve buscar para a gente buscar a cura da alma, né? Não é só você, por exemplo, ir na igreja, por isso que eu falo, a igreja ir lá cantar, rezar, não vai resolver nada. A gente tem que buscar a solução para os problemas que estamos tendo. Tá me entendendo? É mais ou menos assim. Né? Sentir a energia das outras pessoas. Tem pessoa que tem uma facilidade para sentir a energia do outro, né? Vai em determinado lugar, a pessoa vem até ela com uma energia ruim, na hora ela sente aquilo, parece que entrou dentro dela, ela sentiu. É uma pessoa que precisa se proteger. Ela significa, né, perceber e ser afetado pelas emoções, pensamento, estado de espírito de outra pessoa. Isso é ruim. A pessoa ela precisa, né, se controlar. E aqui, quem sente a energia das pessoas, a pessoa com empatia, às vezes a pessoa é bom demais. Então, chega, eu sempre falo, preste atenção quando vocês forem para quem coloca a mão na cabeça de vocês para fazer uma oração. Preste atenção, né? Aquelas pessoas que vocês andam abraçando para ir, andam se conectando com as pessoas, né? De determinado lugar que a gente vai, se a gente está com todos os chakras abertos, a gente pega tudo que não deve. É nisso que precisa vigiar. É quando lá o Sananda falava, ore, vigie os seus pensamentos, vigie para onde você vai, o que você quer trazer para você, entendeu? Então, existem várias coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado, né? Saber quem a gente põe dentro da casa da gente é um ponto, né? Uma visita, ela não pode vir fazer um tour na sua casa,
né? Ninguém pode vir fazer um tour na sua casa. Ali, a casa é um lugar sagrado. Por exemplo, ninguém, uma pessoa estranha, jamais deve sentar na sua cama, tá? Que é a sua energia que está ali. Pôr a mão na tua cabeça, tem que prestar atenção, porque daí você está captando a energia daquela pessoa, né? E se a pessoa ela não sabe trabalhar aquilo ali, porque tem pessoas que sabem trabalhar, é fácil, né? Mas tem pessoa que não. Então, pessoas com empatia, sensibilidade, são as mais suscetíveis a sentir a energia dos outros, né? Pessoas com espiritualidade e mediunidade mais aflorada têm uma capacidade especial de sentir a energia das pessoas e dos ambientes. Então, se você entra no lugar, você fala, você se sente ali, você está tudo. Você chega ali no lugar, na hora, sabe aquele fala, entrou assim, você é uma energia ruim, você pode estar certo, você captou a energia de alguém, né? Então, é preciso, antes de ir em determinados lugares, orar. Quando voltar desses lugares aí, tomar um banho, jogar uma água com sal no corpo, né? Em hospital, isso é muito fácil. Em lugar onde aglomera muitas pessoas, eu sinto muito mal quando eu vou em supermercado, quando eu vou em shopping, onde tem muita gente, é impressionante. Eu chego lá, me dá tontura, parece que eu vou cair, me dá um mal-estar terrível quando eu entro nesses lugares. É incrível. Eu chego em casa, até eu falo para minha mãe, preciso tomar um banho. Eu venho, eu vou direto tomar um banho para tirar toda aquela energia, aquela coisa ruim, né? Que eu sinto as energias das várias pessoas, né? Então é complicado isso, é doído isso. A gente, por mais que eu tenha o equilíbrio, ainda a gente é suscetível a esse tipo de coisa. Então é preciso estar vigiando o tempo todo, né? Quando eu faço, por exemplo, tiragem, essas leituras de carta que eu faço, que eu trabalho com muitas pessoas, né? Eu sempre, depois que eu termino uma tiragem, eu vou tomar banho, eu vou cuidar do meu corpo, porque por mais que eu esteja numa online, eu estou conectada. Quando você fala com alguém por telefone, você capta a energia da pessoa, né? E para tirar a energia ruim do corpo, nós usamos as seguintes técnicas, né? Por exemplo, banhos energéticos. É o banho de sal grosso, é o banho com uma erva para acalmar, entendeu? A gente fazer limpeza na casa é muito importante, jogar água com limão nos cantos da casa, passar água azul, né, com anil no chão, limpa todas as energias ruins, entendeu? A meditação, afirmações positivas, por isso que a gente tem que saber que tipo de programa a gente ouve. E quando você liga uma televisão na sua casa com toda aquela notícia ruim, você está impregnando ali o ambiente onde você vive com essas coisas ruins, né? As práticas de autocuidado. Então, o autocuidado para com a alma é de suma importância para a pessoa. Não adianta querer fugir disso. Você está falando que vai procurar uma ajuda holística, isso é importante. Inclusive, você pode até fazer uso de cromoterapia, você pode fazer uso de cristalterapia, você pode encontrar uma pessoa que possa colocar aquela sementinha na orelha, que são os pontos estratégicos de cada órgão para acertar. Você está entendendo? Então, existem muitos meios, não são meios que vai trazer a cura total para você, mas se você faz essa conexão, essa cura holística, mais o que o médico indicou para você, com certeza você vai encontrar cura, porque você está curando da alma e está curando do corpo, dos dois corpos, entendeu? É isso que precisa acontecer. E se você busca por isso, com certeza você vai mudar em 3 tempos, porque você vai trazer o equilíbrio para você. É isso que é importante, as pessoas têm que partir para esse princípio. Senão é todo mundo sofrendo o tempo todo, é tomando analgésico, tomando isso, aquilo. Isso não é vida, gente, porque acarreta todos os outros órgãos do corpo. E o que significa ser uma pessoa na mais alta energia? Significa estar com a disposição, entusiasmo, vitalidade, acordar de manhã, calçar um tênis, sair fazer uma caminhada, abraçar uma árvore, né? Admirar a natureza, conversar com as estrelas, admirar o sol, tomar um banho de sol, né, antes das 10 horas ou depois das 4 horas. Ou seja, a pessoa cuidando de si, ela prestando atenção em si mesma. Significa estar em sintonia consigo mesmo e com o Criador. Por que eu falo? Vocês já oraram para o anjo de guarda hoje? Porque quando vocês entram em conexão com o divino, né, vocês trazem a harmonia, a gente traz a harmonia para perto da gente. A gente traz aquela tranquilidade que a gente precisa, né? Com os outros e com o mundo ao seu redor, né, também. E com os outros também.
significa estar em sintonia consigo mesmo, com o Criador, com os outros e com o mundo ao seu redor. Ou seja, nós precisamos adquirir o entendimento para a gente estar no meio de outras pessoas e não deixar se influenciar por aquela pessoa. Então, agora vocês imaginam, né, como é complicado você acreditar em adivinhações, você viver da ilusão, como é nefasto isso para a vida da gente. Automaticamente, com o passar do tempo, a pessoa vai acabar ficando doente, porque ela vai acreditando em algo que não saiu dela, que veio de outra pessoa. Por isso que eu falo, tudo que eu falo, gente, vocês prestem atenção, façam uma meditação e vejam se isso cabe dentro de vocês, se isso é a realidade que vocês querem desenvolver, porque caso contrário, será nefasto para vocês. Se tiver em discordância com aquilo que vocês acreditam, não vai ajudar, vai piorar. É necessário que saibamos trazer o equilíbrio. Essas pessoas, elas conseguem irradiar positividade. A pessoa, quando ela vibra na energia boa do positivo, ela leva para a pessoa motivação, emoção, boas vibrações, né? Ela impactando positivamente quem está ao seu redor. Existem pessoas, até vocês devem ter percebido, aquelas pessoas leves, sabe? São pessoas que você tem o prazer de estar junto com aquela pessoa, conversando com aquela pessoa, que você percebe no olhar dela como ela é leve, ela vê com o olhar da alma. Isso que é importante. Então, é isso que precisamos desenvolver. É isso que eu venho trazendo para as pessoas. Nada mais é do que o conhecimento com a nossa real, né, verdade, com a nossa alma. É o entendimento de alma, é o entendimento sutil, aquilo que você desenvolve através da fé. Tá? Depois que você consegue todo o equilíbrio e você quer ter uma união com alguém, você vai ter o discernimento para entender aquela pessoa problemática que vem até você e vai até ajudar aquela pessoa. Né? Não é o caso de você briga com um parente porque o parente é negativo, briga com o ser de luz porque o ser de luz é negativo, não. Mas é você tendo entendimento, saber trazer a tranquilidade. É aquela história, quando um não quer, dois não brigam. Se uma pessoa vem para você com energias negativas, ruins, e você sabe qual é a defesa que você precisa processar, aquilo não afeta você e ainda acalma o outro. Então, é você sendo o exemplo para estar levando a sabedoria para outras pessoas. Né? É nisso que precisamos focar. Então, é deixar de lado a ilusão. Quando você vibra na ilusão, você coloca a sua vida nas mãos de uma pessoa para adivinhar o que vai acontecer com o seu futuro, você está se colocando na mão de alguém, né, que pode trazer insegurança, incerteza, mal-estar, doença, tudo de ruim, porque você perde o controle sobre si mesmo. É necessário que estabeleçamos o controle emocional entre nós. É necessário que nós tragamos para nós, né, o equilíbrio cósmico. É estar equilibrado o corpo material com o corpo espiritual. Não adianta nada você, eu estou bem, estou ótimo na vida, mas nunca ouviu falar de aura, nunca ouviu falar da alma, não sabe o que é a alma dentro dela, não sabe qual é o dom dela, não sabe o que ela quer da vida. Quer dizer, isso aí um dia acaba. Vai chegar um dia que a alma falar, pera lá, eu estou fazendo o que aqui? Ela não está nem aí. Que vá tudo de ruim para ela mesma, ela aceita tudo. Vocês estão me entendendo? A pessoa ela se fecha num comodismo total, que tudo que vira ela aceita. Ela perde aquele entusiasmo, aquela vontade de dar certo. Isso não pode acontecer, tá? E era isso que eu queria deixar aqui sobre essa situação aqui, né? Da energia, que é muito importante, para que nós saibamos a diferença que existe entre a energia de um espírito vibrada pelo espírito e simplesmente por um contexto, né, de uma ilusão que nós passamos a viver, entendeu? Então, nós precisamos cada vez mais, né, deixar de acreditar na ilusão e acreditar na realidade do espírito, da alma. Né? O espírito não é, por exemplo, acreditar lá, né, que Deus existe, isso não, isso é muito simplista, todo mundo, até o ateu sabe que Deus existe, até ele sabe, ele não cultua, simplesmente como os fanáticos religiosos cultuam, mas ele sabe que o Criador existe, ele sabe que tem um Criador, ele não acredita nesse Deus que existe por aí. Então, de repente, quem acredita no Buda, não acredita no cristianismo, ele está errado? Claro que não.
Claro que não. Ele acredita nele, é acreditar em si mesmo. Quando você acredita que tem um Deus dentro de você, você não precisa de cristianismo, não precisa de nada, porque o próprio Sananda, ele falou isso. Ele falou que, olha, existem muitas moradas na casa do meu pai, existe muita maneira de você conectar com o divino dentro de você, tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês, né, que vocês também sejam muito abençoados, que você, Márcia, encontre a cura que você vem buscando. Eu tenho certeza que se você buscar uma terapia holística, de repente fazer uso de florais, você consegue resolver esse problema seu aí. E junto aí com o medicamento que o médico deu para você, né, você consegue solucionar esse problema, né? Mas é preciso, querida, dedicar a si mesmo, tá? É buscar ter a certeza e buscar aquilo que você está realmente precisando, tá bom? Um bom descanso para todos vocês, né? Que todos tenham a sabedoria, tenham a vontade de buscar o conhecimento para se dar melhor na vida, porque não é justo, né, que nós fiquemos aqui vivenciando algo que nos traga sofrimento. Isso aí é errado, né? E nós estamos sofrendo consequência simplesmente pelas escolhas erradas que nós estamos fazendo. Então, vamos em busca daquilo que é certo. Se de repente precisamos tirar meia hora do nosso dia para dedicar a isso, vamos tirar meia hora. A gente dedica tempos e tempos aí preso numa televisão que só traz besteira, por que não podemos tirar meia hora para cuidar de nós mesmos, não é verdade? Porque na hora que a pessoa ela está acometida de uma doença grave, ela procura em tudo quanto é lugar para ver se ela cura, não é verdade? Então, busquemos isso antes que a coisa complique na nossa vida, tá? A ter sabedoria significa isso, tá bom? Namastê.